eu li um pouco da história oficial, professor, dizendo que proclamação, você vai no Wikipédia e diz aqui que a proclamação da República foi um levante político-militar em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana federativa presidencialista, derrubando a monarquia e, consequentemente, o império, a soberania de Dom Pedro II. Diz aqui que o grande nome, o comandante na época foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, chefe do governo provisório, e ainda o vice Floriano Peixoto, e aí os ministros Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, por aí vai, lembrando que foram todos membros regulares da maçonaria brasileira. O que a história conta que procede, o que ela deixa de contar ou conta de outro jeito, já que o professor é um historiador muito conhecido também por questionar a chamada história oficial, aquela que a gente lê nos livros. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil, né? Bom dia, Michele, Tito, né? Todos os ouvintes da PAGEU. Novamente eu agradeço a participação aqui no programa. Eu sempre sou convidado nesses momentos de datas históricas para a gente discutir um pouquinho essas questões. Com relação à proclamação da República, eu acho importante, antes mesmo da gente fazer essa discussão com relação a esse contexto histórico, né, levantar as lideranças, ou os que foram alçados à liderança sem, na verdade, exercerem tão fortemente essa liderança. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco o próprio conceito de república, né? Se a gente for para a etimologia da palavra, república significa a administração da coisa pública, né? Pelo menos esse vamos dizer assim, em foco, um princípio muito importante do sistema republicano, né? A coisa pública de todos tem que ser um elemento fundamental na administração desse sistema. Pelo menos os nossos governantes têm que estar preocupados em fazer essas questões aí, ou pelo menos exercer esse ideal republicano que, a meu ver, no Brasil, ainda carece de algumas questões que são pontuais, mas que eu acho que são muito importantes para se pensar a república que nós somos também, né? Mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Com relação a essa coisa do contexto da história oficial, Anil, o Wikipédia coloca essa questão do levante político-militar. De alguma maneira, a forma como o autor desse verbete se expressa aí é procedente, até porque, se a gente for observar as versões da República, ou o próprio contexto de surgimento da República, a gente tem que analisar alguns aspectos que foram importantes nessa mudança, na verdade, de sistema. Porque, dependendo da versão que você pega, você vai observar, no autor dessa versão, uma tentativa em dar uma áurea de grande movimento, de revolução, de uma transformação muito substancial, quando, na verdade, o que houve foi um golpe, certo? Um golpe político-militar ou civil-militar, onde você vai ter a figura do Deodoro da Fonseca, que não era um republicano histórico, era vinculado, inclusive, ao Dom Pedro, né? Tinha laços de amizade, durante a infância morou no palácio lá, do Dom Pedro, junto com ele, e que foi colocado, na verdade, na liderança do movimento, mas por uma questão de que ele detinha, no conjunto das forças militares, uma influência e uma penetração muito forte. Mas ele nunca foi um republicano histórico. Na verdade, nesse processo de mudança de sistema, os republicanos históricos, que eram, na maioria das vezes, os mais exaltados, vamos dizer assim, foram todos eles colocados de lado do processo, né? Quem assumiu foram os moderados e os mais conservadores, né? E os não republicanos também. Mas esse contexto da República, para que o nosso ouvinte ele consiga perceber como é que se deu esse processo, ele vai ter ele é feito a partir praticamente da década de 70 do século XIX. A partir dos anos 70 no Brasil, no século XIX, começa a acontecer algumas coisas que vão mudando um pouco a face do Império Brasileiro, né? Por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? O fim da escravidão, um pouco mais adiante, a questão religiosa, né, que vai colocar aí o Estado e a Igreja em uma situação muito difícil de relacionamento. Então essas questões aí são questões que vão contribuir no sentido de levar o próprio sistema monárquico a uma espécie de finalização, né? E até porque, mesmo o Dom Pedro tendo uma sucessora, que era a princesa Isabel, né, a que assinou a Lei Áurea, ela não, vamos dizer assim, ela não implacava muito, em outras palavras. Certo? Existia uma resistência a ela e também existia uma resistência ao marido dela, o Conde D, que na verdade não era muito bem visto nos círculos políticos
nacionais. Então, todo esse conjunto de questões aí, no final das contas, foi levando a que uma elite pensasse essa mudança de sistema. Na verdade, é uma discussão muito antiga, se perguntava muito se o Império ia durar depois da morte de Dom Pedro. Né? Os republicanos mais exaltados, inclusive, achavam que ele devia ser morto como na Revolução Francesa, pegar o rei e guilhotinar. Os mais moderados, né, os que tinham uma ligação mais próxima do Dom Pedro, achavam isso um absurdo aí. Então esse é um pouco o contexto para a gente pensar. E cada contexto desse aí, de alguma maneira, simboliza uma perspectiva histórica e uma visão histórica e política também. Né? Os que dão ênfase preponderante ao Deodoro da Fonseca, na maioria das vezes são os círculos militares, se você observar bem. A versão militar da instalação da República, ela vai muito nesse sentido aí, de dar essa visão, esse pioneirismo, né? Você colocar sobre o indivíduo quase que toda a condução do processo histórico. Né? E hoje, isso dentro da história só foi uma crítica sistemática e contundente. Por quê? Porque a história ela não pode ser vista como desempenhada por um indivíduo, por um sujeito só, por um personagem, mas por todo um contexto, um grupo de pessoas. Né? E que, no caso da instalação da República no Brasil, isso um pouco faltou. Inclusive, um dos contemporâneos do momento, do dia 15 de novembro, o Aristides Lobo, em um dos seus editoriais, acho que do Jornal do Brasil, o Jornal O País, colocava essa questão. Ou seja, muitos pensavam que era uma parada militar. Não pensavam nem que era a proclamação da República. Por quê? Porque você tinha o Deodoro, que estava à frente dessa comitiva militar. Já era ligado à coroa mesmo? Que já era ligado à coroa e ia depor, por exemplo, um ministério. Né? Eles foram depor o ministério do Barão de Ouro Preto, do Visconde de Ouro Preto. Então, quando eles chegaram para fazer essa deposição, o Dom Pedro não se encontrava no Rio de Janeiro, se encontrava em Petrópolis, lá na casa de veraneio da família. E aí eles foram destituídos. Então, não houve, como em outros movimentos que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, né, alguns até que se colocaram como movimentos de instauração da República, um movimento em massa. Ou seja, o ideal republicano ele não estava instalado de maneira forte. Não era uma coisa que o povo estava pedindo. Tanto na cultura política das pessoas, como também como um movimento de massa. Você não vai ver isso aí. Agora, dava para dizer então que a população estava acomodada, porque também a monarquia era aquela coisa da qual a população também já não aceitava tanto, mas não se mobilizava, não se mexia tanto. Na verdade, existia o quê? Existia, por parte da população, uma visão com relação à monarquia, mais ao Dom Pedro, né? Uma figura meio... E você observa isso na própria iconografia, ou seja, nas fotos, nas imagens, aquela ideia de construir a imagem do imperador como sendo uma imagem paternal, o pai, né? Que é que ainda se reproduz que é uma das de figuras hoje, né? Da nossa cultura política que está permanecendo. Né? A gente sempre precisa de um pai ou de uma mãe, né? Para conduzir nosso destino político, quando na verdade isso é uma coisa mais atrasada que existe. Então o que acontece? No caso do Dom Pedro, você tinha uma penetração muito forte da população. Só que uma elite, o próprio sistema já estava desgastado. Né? Os grandes proprietários tinham perdido, um ano antes, boa parte dos escravos, principalmente os do Nordeste, com a abolição da escravidão. Né? Os do Sul, inclusive, os cafeicultores do Sul, nesse momento já estavam naquele processo de entrada de mão de obra estrangeira, para eles era muito mais interessante a mão de obra estrangeira do que a mão de obra negra. Então o que acontece? Dentro de todo esse contexto aí, você vai ter uma elite, que na verdade é quem vai organizar esse processo, que já estava meio que desanimado com o próprio sistema republicano, com o próprio sistema da monarquia. Já tinham perdido algumas questões e a própria ideia de não ver um sucessor direto para o Dom Pedro II. Né? Os sucessores possíveis seriam a Princesa Isabel e o Conde D, que eram figuras. A Princesa Isabel, por conta da abolição, ficou meio sacralizada no meio dos negros, essa coisa todinha. Né? Alguns até viram até uma imagem meio santificada, mas, por exemplo, o marido dela não era bem visto pela elite. Né? Então, esse é um processo mais de elite do que um processo, vamos dizer assim, do ponto de vista das massas. É tanto que o Aristides Lobo, que era um jornalista do período, vai grafar uma expressão nesse artigo, que eu falava agora há pouco, onde ele coloca que o povo viu tudo isso bestializado. Né? Ou seja, naquele sentido de abestalhado, ou seja, não sabia o que estava acontecendo. Para a gente ter uma ideia, em Pernambuco, por exemplo, um dia antes, no Diário de Pernambuco,
você vai encontrar um editorial falando bem da República.